Opa, e aí Nutri, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu também sou nutricionista e eu estou aqui em uma série de vídeos tentando mostrar erros que até hoje é difundido no Brasil sobre a prática nutricional e que a ciência já jogou ao chão e só não vê quem não quer. E claro, se alguém não concordar com o que eu estou falando, com as minhas ideias, você pode contra-argumentar e me mandar de onde você acha por que você acha que eu estou errado. Mas claro, para você argumentar as suas crenças, você tem que me mostrar artigos científicos, porque todo profissional da saúde tem que se embasar em quê? Artigos científicos, fatos. Se você me mostrar o seu artigo científico que prove que eu estou falando besteira, então a gente conversa e eu posso até voltar atrás, porque a ciência é isso, é aprender, desaprender e reaprender. Mas claro, se você está contra-argumentando, argumente com artigos e não com ideias. Porque se você mostrar a sua ideia e eu mostrar a minha ideia, a gente vai ficar debatendo e não vai chegar em canto nenhum. Então venha com artigos que aí a gente conversa. E hoje vamos falar sobre um assunto que está enraizado na maior parte da população, que é sobre o colesterol. Colesterol, e aí, faz realmente mal? O colesterol, assim como as gorduras, é um composto bastante abundante na natureza e nos nossos corpos, onde nós sempre viemos consumindo esses alimentos durante toda a evolução humana. Tendo em vista isso, a gente vai para o primeiro conceito, a evolução. Muitos dos alimentos mais nutritivos da Terra têm na sua composição o colesterol. Alimentos esses que nós sempre viemos consumindo ao longo da evolução, que seriam o quê? Ovos, ou então carnes, peixes, frutos do mar, frutos do mar, leite, são todos alimentos naturais, nutritivos, que nós sempre viemos consumindo ao longo da evolução e que todos eles contêm, além de gordura saturada, colesterol. O que nos leva ao segundo ponto, que é o que? A importância. Qual a importância do colesterol? Nós temos que ter em vista que os nossos neurônios, a bainha de mielina dos nossos neurônios é composta de colesterol. Produção de hormônio, colesterol está associado diretamente à produção de hormônios do nosso corpo, principalmente hormônios sexuais, como progesterona e testosterona. Também está associado à produção de ácidos biliares, que são ácidos expelidos pela bile, que fica no fígado, que também fazem parte da digestão. Também ele está associado na síntese de vitamina D. Ele ajuda a produção de vitamina D no nosso corpo. E também o colesterol, 25% do colesterol que é encontrado no nosso corpo, 25% dele está no nosso cérebro. O nosso cérebro é rico em colesterol. Então, o colesterol é absolutamente necessário para a vida humana. E sem ele, nós seríamos apenas uma sopa orgânica no chão. E agora, o que nos leva ao terceiro ponto, que é muito difundido ainda na sociedade, que é problemas cardíacos. Causa problema cardíaco realmente um alto consumo de colesterol? Primeiro ponto que a gente tem que ver é o seguinte. Metade dos pacientes internados com problema cardíaco apresentam colesterol normal ou baixo. Metade tem colesterol normal ou baixo e tem problema cardíaco. Então 50% tem problema cardíaco com colesterol normal e 50% tem problema cardíaco com colesterol alto. Ou seja, não tem afirmação nenhuma, é como jogar uma moeda em cara ou coroa. Você joga uma moeda, dá cara, tá bem. Da coroa, não tá bem. Não tem base nenhuma, isso é apenas hipóteses. O segundo ponto é que até em idosos falta evidências de associação com problemas cardíacos. Ou seja, até as mortes em idosos, quando você vai ver a relação se eles têm um alto colesterol ou não, falta evidência concreta que afirme que realmente eles tiveram essas mortes ou esses problemas cardíacos por conta de um alto colesterol. E o que nos leva ao ponto 4. Como surgiu o medo do colesterol? Como surgiu esse medo? Principalmente ele surgiu por pesquisas e estudos feitos por um influente fisiologista e cientista americano, Ancel Keys. Ancel Keys era um cientista que ele estudava muito a prática do colesterol. Se o colesterol alto, ele viu em cadáveres que apresentavam morte por doença coronariana, doença cardíaca, que esses cadáveres tinham um acúmulo de placas de colesterol nas artérias. Então, o que foi a ideia que ele teve? Uma ideia muito simplista.
que se você consumisse muito colesterol na alimentação, você ia aumentar essas placas de colesterol na artéria, consequentemente iria aumentar o risco de morrer por infarto, de doença cardíaca. O que é um pensamento muito simplista, porque seria o mesmo que assumir que ficaríamos verdes ao comer muito alface, ou então ficaríamos vermelhos ao consumir muito tomate. Não faz muito sentido biológico. Para falar toda a história que está por trás do Ansel Keys e a história de como foi criada essa hipótese de dieta do coração, porque o Ansel ele criou uma dieta que é chamada Diet Heart, que era a dieta do coração. Só que é um assunto muito mais aprofundado, então a gente vai só pincelar que ele teve essa importância. Caso vocês se interessem, eu posso fazer um vídeo depois, mas por enquanto não vamos nos ater tanto a esse ponto. E hoje nós já sabemos que o colesterol que está no nosso corpo, quase nada é influenciado pelo colesterol que nós consumimos da alimentação. Porque praticamente todo o colesterol do corpo é produzido pelo nosso próprio corpo. Tão importante que o colesterol é para o nosso organismo. Porém, como Ansel era um cientista muito influente, a ideia dele teve muita repercussão na mídia e sobre outros cientistas. E foi a ideia que prevaleceu. Foi a hipótese de que uma dieta mais baixa em gorduras e mais baixa em colesterol seria melhor para prevenir doenças cardíacas. E com base nessa ideia, nessa hipótese errada, foram feitas as primeiras diretrizes alimentares baseadas na redução de gorduras. E a grande ironia é que pouco tempo depois, até o próprio Ansel teve que admitir que o colesterol ingerido na alimentação não afetava praticamente nada no colesterol total do nosso corpo. Porém, antes dele admitir isso, que o colesterol que a gente consumia praticamente nada afetava no colesterol do corpo, a história já tinha se difundido por toda a sociedade. Então já tinha se criado foi enraizado, foi tatuado na memória de cada pessoa que o colesterol foi relacionado à doença cardíaca. E isso está tatuado na mente de muitas pessoas até os dias atuais. Então vamos para o ponto 5, um resumo. Em resumo, o colesterol é essencial para a vida. O colesterol é essencial para a vida humana. Ele é importante em diferentes aspectos orgânicos do nosso corpo. O segundo ponto é que já foi visto que o colesterol baixo está associado a problemas cognitivos em pacientes mais idosos. Pessoas têm mais problemas de cognição, de memória, com o passar do tempo, apresentando colesteróis mais baixos. Mas lembrando sempre, é uma associação, uma hipótese. E hoje em dia a gente já pode ver que um HDL baixo é um marcador de risco cardíaco muito maior do que um simples LDL alto. Você ter um HDL baixo é um marcador muito mais significativo, vai representar muito mais confiança de problema cardíaco do que simplesmente um LDL, que é considerado o ruim, baixo. Não quer dizer muita coisa, porque como no vídeo que eu ainda vou explicar, existem dois tipos de LDL, o LDL classe A e o LDL classe B. Um é o bom e o outro é o ruim. Até o próprio LDL é dividido em bom e ruim. Então não faz muito sentido um LDL alto, praticamente, ser associado a coisas ruins. E vamos para o ponto 6, né? O ponto final. O ponto 6, que são os dias atuais. Hoje, finalmente, nos dias atuais, as diretrizes americanas tiraram o limite de colesterol imposto na dieta, na alimentação. Porém, eles tiraram e não anunciaram isso para ninguém. Tiraram e meio que deixaram de escanteio. Porque hoje em dia já é comprovado que um limite de colesterol não faz nenhum sentido na ciência. E felizmente, hoje no Brasil, o último guia alimentar para a população brasileira, que saiu em 2014, não menciona nada sobre colesterol, graças a Deus, né? Pelo menos um avanço. Hoje em dia, nós já sabemos, por evidências da ciência, que o que promove o acúmulo de placas nas artérias é a inflamação crônica do nosso organismo. E essa inflamação crônica é basicamente causada por um alto consumo de óleos vegetais, como óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, consumo de gorduras vegetais hidrogenadas, que são as margarinas, e também o alto consumo de carboidratos simples, pobres em nutrientes, e grãos pobres em nutrientes também. Porém, esse mito do colesterol está tão tatuado na mente de vários profissionais, como na população no geral, que provavelmente ainda vai levar anos para a gente desmistificar isso.
E esse é um dos motivos que eu estou fazendo esses vídeos, para informar, atualizar profissionais, para que juntos a gente consiga desmistificar esses milhões de inverdades que ainda existem no país em se tratando de saúde de boa forma. Mas pessoal, agora vamos para a parte que importa, que são os artigos científicos. Tudo que nós vamos nos embasar tem que ter um fundo científico, uma razão, um método pelo qual estamos fazendo aquilo. O primeiro artigo científico que eu trouxe foi um artigo de 2008 e o título do artigo é o seguinte: níveis lipídicos em pacientes hospitalizados com doença coronária e doença arterial coronária. Uma análise de 136.905 hospitalizações em relação às diretrizes. Eles foram comparar essas internações com as diretrizes. O objetivo. Este estudo teve como objetivo analisar os níveis de lipídios na admissão em uma ampla população contemporânea de pacientes hospitalizados com doença arterial coronária. Foram analisadas as hospitalizações por doença arterial coronária dos anos de 2000 a 2006, medindo os níveis lipídicos e documentando-os nas primeiras 24 horas de admissão. Quando os pacientes entravam em admissão no hospital, eles iam pegar esses níveis lipídicos no sangue desses pacientes. Os pacientes foram divididos em colesterol lipoproteico de baixa densidade, que é o nosso LDL, e o colesterol de lipoproteínas de alta densidade, que é o nosso HDL, que é o nosso colesterol bom, que é o nosso melhor marcador, né? E também níveis de triglicerídeos no sangue. E os resultados? Lipoproteína de baixa densidade, que é o LDL, menor que 70 mg por decilitro, foi observado em 17% desses pacientes. 17,6% dos pacientes com doença arterial coronária apresentavam LDL menor que 70. Porém, o LDL menor que 70 e esses pacientes que tinham LDL menor que 70, mas o HDL maior que 60, porque o marcador do HDL bom é 60 ou mais. Esses pacientes que tinham os dois ao mesmo tempo eram apenas 1,4% deles. Então não bastava ter um LDL baixo. Você tinha que ter um HDL alto para poder ser caracterizado como baixo índice de desenvolver doença cardíaca. E a conclusão que o artigo teve: quase a metade tem níveis de LDL na admissão menor que 100, que é o considerado bom aqui no Brasil. Metade tinham isso, ou seja, é a mesma coisa de você olhar o LDL baixo, jogar uma moeda de cara ou coroa e decidir se tá bom ou tá ruim, né? Enquanto menos de 10% tem o HDL maior ou igual a 60. Um HDL menor que 60 é um marcador de doença cardíaca muito mais confiável, visto que mais de 90% dos pacientes hospitalizados os apresentavam. Ou seja, mais de 90% das pessoas hospitalizadas com doença cardíaca tinha o HDL, que é o HDL bom, menor que 60. Então esse sim é um ótimo marcador de doença cardíaca. E esse segundo artigo é um artigo de 2008 e o título dele é o seguinte: melhor funcionamento da memória associado a um nível total superior de lipoproteína de baixa densidade, que é o LDL, em idosos sem o assunto alelo 4 apolipoproteína. E o objetivo do estudo era o seguinte: analisar a associação do colesterol com o funcionamento cognitivo em indivíduos idosos. Lembrando a palavra, associação. Ele vai levantar uma hipótese. 185 indivíduos idosos com mais de 85 anos foram avaliados com uma ampla bateria de exames neuropsicológicos. O sangue foi coletado para avaliar o total de lipoproteína de baixa densidade, que é o LDL, e o colesterol de lipoproteína de alta densidade, que é o nosso HDL. E os resultados? Em contraste com as nossas expectativas, o colesterol total alto e o alto colesterol LDL foram associados com maior pontuação de memória. As pessoas que tinham maior colesterol total e maior LDL tinham melhor desenvolvimento cognitivo, melhor pontuação de memória. E a conclusão: colesterol total alto e colesterol LDL alto foram associados a maiores scores de memória. O colesterol alto está associado a uma melhor função de memória. E o terceiro artigo, que é um artigo de 2015, e o título dele fala o seguinte: falta de associação ou associação inversa entre lipoproteína de baixa densidade e mortalidade em idosos, uma revisão sistemática. E ele começa: é sabido que o colesterol total torna-se menos um fator de risco ou de modo algum causa de mortalidade cardiovascular com o aumento da idade, mas tão pouco se sabe se a lipoproteína de baixa densidade de colesterol, que é o LDL, que é um dos componentes do colesterol total, está associado à mortalidade em idosos. Decidimos investigar esse problema.
Foram buscados estudos de coorte, com indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos, onde o LDL foi investigado como fator de risco para todas as causas ou mortalidades cardiovasculares. Esse foi o fator investigado. Lembrando que isso aqui é uma hipótese, é um estudo que vai levantar uma hipótese. E os resultados? Um total de 68.094 idosos foram investigados. A associação inversa entre mortalidade por todas as causas e LDL foram observadas em 16 coortes. Ou seja, a associação inversa, quanto maior o LDL, a mortalidade diminuiu. Dos 16 coortes que foram revisados aqui, 14 tiveram significantes estatísticas, demonstrando que essa hipótese pode ser muito verdadeira, representando 92% do número de participantes. Em 2 coortes, a mortalidade cardiovascular foi mais alta nos indivíduos com níveis mais baixos de LDL. Os indivíduos que estavam com nível mais baixo de LDL morriam mais. E a conclusão? A conclusão é que o LDL alto está inversamente associado à mortalidade na maioria das pessoas. Inversamente, quanto maior o LDL, menor a mortalidade. As pessoas estão morrendo menos. Com pessoas acima de 60 anos. Esta descoberta é inconsistente com a hipótese do colesterol, isto é, que o colesterol, particularmente o LDL, é inteiramente aterogênico, ou seja, é inteiramente formador de placas de ateroma. Como idosos com alto nível de LDL vivem mais ou mais do que aqueles com baixo LDL, nossa análise fornece motivos para questionar a validade da hipótese do colesterol. Além disso, nosso estudo fornece a justificativa para uma reavaliação de diretrizes recomendando redução farmacológica do LDL em idosos, como componente das estratégias de prevenção de doença cardiovascular. Porque apenas diminuindo o LDL não vai melhorar em nada os marcadores cardíacos. Um HDL alto é muito melhor do que diminuir o LDL. Então, até o próprio estudo recomenda revisar essas diretrizes.